O jornalista e apresentador Pedro Bial, da Rede Globo, fez um discurso ontem que pode ser considerado histórico. Um discurso digno dos grandes paredões do Big Brother Brasil, um discurso contra o presidente Bolsonaro. Só faltou no final do discurso o Pedro Bial falar o seguinte: vem ser genocida aqui fora, você tá fora, Bolsonaro. Mas foi um discurso muito forte, lembrando os tempos áureos de Pedro Bial, digno do discurso de eliminação do maior paredão da história entre Lia Ki e Ana Mara no BBB 10. Um paredão mais emocionante do que o próprio paredão entre Marcelo Dourado e de César. E não adianta vir falando que Priori e Gavassi não passa nem perto. Os dois precisam comer muita pizza para chegarem ao patamar de Ana Mara e Lia. Eu vou ver se eu encontro esse paredão, se eu encontrar vou deixar o link aqui na descrição. Mas eu vou ler para vocês esse discurso do Pedro Bial para vocês verem como o Bial foi contundente e como isso é um discurso histórico. Porque o Bial chamou o presidente Bolsonaro de delirante e acéfalo. Então já se segure na cadeira, fique emocionado igual naquele paredão entre Lia e Ana Mara e já clique no botão de gostei. 250 likes em menos de uma hora, essa é sempre a meta do canal. Quando chegarmos em 50 mil inscritos, aí a gente aumenta para 300. Até lá vamos ficar nos 250 e toda vez que você clica no botão de gostei, os pandas da China e Rodrigo Maia sentem uma cosquinha na barriga. Mas vamos ler aqui vou ler para você o que o Pedro Bial disse. Aspas, desgovernante, inonimado, sem noção. Inominado, perdão. Tá curto, tem que se aproximar mais. Desgovernante, inominado, sem noção, delirante e acéfalo. Aspas, difícil encontrar desgoverno que se compare no mundo. Desde o início, nosso desgovernante tentou negar a gravidade da crise, seguiu inventando remédios falsamente milagrosos, deu os piores exemplos, sem máscara e sem noção, causou aglomeração e sabotou ministros da saúde e da educação. Agora se supera, delirante, ao desprezar a única solução, a vacina. Como disse o próprio acéfalo que hoje ocupa o Palácio do Planalto, morrer todo mundo vai morrer mesmo. Aqui na descrição, também se eu encontrar o vídeo do discurso do Pedro Bial, eu vou deixar aqui para você o discurso do Pedro Bial e também a eliminação de Ana Mara no BBB 10, um momento histórico para o nosso país. Aquilo sim era entretenimento de verdade. Mas voltando aqui ao discurso do Pedro Bial, foi um discurso muito sério. Um apresentador de televisão chamou o presidente de acéfalo e delirante. E de fato, Bolsonaro é isso. E para piorar toda a situação, hoje nós tivemos alguns outros pontos interessantes a respeito de Bolsonaro que mostram como o presidente da República ele é perverso. E também mostram e reforçam pontos que nós estávamos falando aqui no canal há muito e muito tempo. Primeiro, que essa fala do Pedro Bial aconteceu ontem à noite. Hoje muitas coisas já aconteceram e o próprio STF, o que o STF fez, aprovou a vacina ser compulsória. Então a vacina da Coronavac, porque é a única que nós temos, Dória venceu o Bolsonaro de WO, porque não havia outra coisa, não havia outra vacina, então teve que ser a Coronavac. Vai ser a Coronavac que vai ser utilizada em larga escala no Brasil. A vacina da Pfizer, o Pazuello já torceu ali o nariz para ela, teve ali alguns problemas, então vai ser a Coronavac, a vacina chinesa. E o STF falou que essa vacina vai ser uma vacina compulsória. E nós precisamos atingir no mínimo 70% das pessoas vacinadas para que a gente possa ter a imunidade de rebanho. Só que o que aconteceu depois? O Bolsonaro, por intermédio do Eduardo Pazuello, o ministro braço curto, por que braço curto? Porque ele não gosta de trabalhar, e um de vocês até mesmo me chamou de hipócrita aqui nos comentários. E vocês têm razão, porque eu tenho inveja do Eduardo Pazuello. O sonho de todo mundo é ficar coçando a barriga e comendo biscoito. E ele conseguiu, ele atingiu esse sonho americano. De fato, eu tenho muita inveja do Eduardo Pazuello, porque ele alcançou esse Shangri-La que todos nós, pelo menos aqueles que têm juízo, almejam. Mas o que o Eduardo Pazuello falou? Falou que Bolsonaro não vai indicar a vacina, porque ele é contra a obrigatoriedade da vacinação. Então ele não vai participar, ele não vai endossar, ele não vai recomendar a vacina. E por que ele não faz isso? Primeiro porque Bolsonaro ele quer o caos e a Covid-19 é o caos. O presidente Jair Bolsonaro prospera no caos. Sempre que há confusão ele consegue crescer, ele consegue se fortalecer.
E eu falo sobre isso aqui no livro, E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro do canal. Esse é o livro que você pode encontrar aqui na descrição do vídeo, você clica, você compra, é muito barato, 12 e pouquinho, por aí. Você compra, estuda mais um pouco a respeito desse comportamento do Bolsonaro que você vai entender tudo isso. Aqui no capítulo 2, que eu falo sobre a política do confronto, você vai entender melhor quem é o presidente Bolsonaro e por que ele prospera no caos. Primeiro ponto, ele é contra a vacina para prosperar no caos. E o segundo, pessoal, mostra que Bolsonaro ele nunca antagonizou com o Partido dos Trabalhadores ou com a esquerda, porque Bolsonaro sempre antagonizou contra o sistema. Isso ficou muito claro com a fala do Eduardo Pazuello. E espero que agora vocês comecem também a ter essa percepção, que eu já tenho há algum tempo no canal e tento passar para vocês. Mas muitas pessoas ainda são resistentes. Como assim Bolsonaro ele nunca antagonizou com a esquerda? Ele fez isso em 2018, ele venceu sendo anti-PT. O PT, naquela época, em 2018, era a figura que representava o sistema. Mas Bolsonaro, ele antagoniza, ele bate de frente contra tudo aquilo que se representa, que se diz o sistema. Nos anos 80, o sistema, para ele, no mundo que ele vivia no quartel, eram os superiores. Então o que ele fez? Ele desafiou, ele peitou os superiores, falou que ia explodir bombas no Rio de Janeiro para melhorar os salários das tropas mais baixas do exército. E foi assim que ele venceu as eleições para vereador. Ele desafiou o PT porque o PT era o sistema. Agora, o PT não é mais o sistema. O sistema está hoje na figura do STF. Por isso que ele desafia falando que não vai recomendar a vacina. Porque se o STF tornou a vacina obrigatória, ele vai falar que é contra. Porque ele sempre vai antagonizar, ele sempre vai confrontar o sistema. E hoje ficou absolutamente claro. Ficou mais claro do que o sol do meio-dia no verão no interior de Sergipe. Está claro, Bolsonaro, ele é o antagonista do sistema. Não é o antagonista das esquerdas, não é o antagonista do PT. Tanto é que depois de ser eleito, Bolsonaro parou de falar da esquerda. Hoje o principal antagonista dele é João Dória, porque João Dória quer empurrar a vacina, uma vacina sem testes. Isso na fala de Bolsonaro. Então espero que tenha ficado muito claro. E essa negação de Bolsonaro à vacina mostra que nós também acertamos em um outro ponto. De Bolsonaro ser um destruidor das instituições republicanas. E aí nós temos duas passagens hoje que mostram isso, reforçando o ponto que nós também falamos no livro, E daí Desmitificando Bolsonaro. O Cristóvão Buarque, ele falou o seguinte, deixa eu confirmar se foi o Cristóvão Buarque. Ele falou o seguinte, que Bolsonaro ele não está preocupado com as vidas... Cristóvão Buarque, isso mesmo, foi Cristóvão Buarque. Ele disse que o Bolsonaro não está preocupado com a vida das pessoas. Bolsonaro está preocupado somente com os votos. E é exatamente isso o senador Cristóvão Buarque percebeu. Porque Bolsonaro ele precisa da Covid-19. O Bolsonaro precisa, ele precisa que a vacina fracasse. Porque ele precisa que o vírus prospere. Quanto mais o vírus prospera, mais nós temos o caos e o Bolsonaro prospera no caos. Fora que ele consegue manter o auxílio emergencial. Ah, mas o auxílio emergencial vai acabar agora no dia 31. Vai, mas o Guedes já tem plano B para conseguir dar e continuar dando o auxílio para a população. Mesmo que não seja o auxílio emergencial, ele já está lá costurando, antecipar 13º, coisas do tipo, para conseguir manter o auxílio para a população. E é isso que faz Bolsonaro ser eleito, é isso que poderá fazer Bolsonaro ser reeleito em 2022. E o Estadão, hoje, como se fosse a coroação de algo que nós estamos falando há muito tempo e falamos no livro aqui também, Bolsonaro é uma ameaça às instituições republicanas. Ele ataca a República e depois, como consequência disso, ele prejudica a democracia. Em editorial do Estadão de hoje, eles corroboraram a análise que nós fazemos no canal e outras pessoas aqui no YouTube também fazem. Isso é muito importante, porque o que é a República? A República são as coisas públicas, são os prédios públicos, são os cargos públicos, são as ruas, é tudo aquilo que pertence ao povo. E o próprio povo é uma instituição republicana, porque não existe nada mais público do que nós.
Só existe algo pertencente ao povo se antes existir um povo. Então, o público é o povo. Nada é mais público do que nós mesmos. E quando o Bolsonaro se nega a endossar a vacina, quando o Bolsonaro começa a dificultar a vacinação da população, ele está atacando a maior instituição republicana de todas, que somos nós, o povo. Então hoje foi um dia que foi um dia de mostrar, de colocar vários pingos nos is. Vários pingos nos is. Primeiro, o discurso do Pedro Bial. Um bom discurso que posiciona, um discurso que começa a mostrar uma certa revolta pública. Porque antes era uma revolta velada, agora em horário de TV aberta nós temos críticas ao presidente Bolsonaro. Agora nós também temos a parte das vacinas e várias outras pessoas começando a perceber que Bolsonaro sempre foi contra as vacinas. Ele não se importa com as vidas e sim com os votos. E ele é um destruidor das instituições republicanas. Parece que o pessoal está lendo o livro, hein? Parece que o pessoal comprou o livro. Nós ficamos na frente de algumas personalidades quando o livro lançou. Então ficamos na quarta, ficamos na quinta, chegamos até a quarta posição dos livros mais vendidos no lançamento de política. Então algumas pessoas devem ter comprado, o pessoal aí do Estadão deve ter visto isso aí. Mas brincadeiras à parte, é muito bom que outras pessoas também estejam percebendo que a grande imprensa finalmente começou a perceber. Mas eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, na descrição vai ter o discurso do Bial, se eu encontrar, e também vai ter o discurso de eliminação do paredão mais histórico de todos, Ana Mara contra Lia do BBB 10. Se você gostou, clique no botão de gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e também me siga no Twitter, @profleoficial.